O futuro chegou. A Nissan está lançando nesse dia 18 de julho o Leaf, primeiro carro 100% elétrico do mercado brasileiro. Eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, e acompanho a cobertura completa desse lançamento histórico na indústria nacional. Ao meu lado, Ricardo Abbe, gerente de engenharia da Nissan, que vai contar tudo sobre o novo Nissan Leaf pra gente. Ricardo, quais as características desse novo carro que a Nissan acaba de lançar? O Nissan Leaf tem muita tecnologia embarcada, né? Muitos equipamentos de segurança, né? E uma performance também superior ao Leaf anterior, tá? Então, tem um conceito, um novo conceito com relação à aerodinâmica do veículo, né? Ele usa tecnologias da Fórmula E, como o piso plano, para que ele melhore a eficiência aerodinâmica do carro, que é muito importante para a performance do carro elétrico. O que é isso? As perdas do carro elétrico hoje é muito maior por aerodinâmica do que por perdas mecânicas. Basicamente não tem, que representa entre 50% a 60%. Então a aerodinâmica melhorou 4% e hoje é o melhor do segmento. Então com isso ele consegue aumentar ainda mais a performance e a autonomia do carro. Também todo o pacote de performance, ele tem um motor novo, né, com uma tecnologia nova, que aumentou a potência para 149 cavalos e 320 Nm de torque. E o que isso significa, né? Uma aceleração melhor que um motor turbo 2.0, por exemplo, e retomadas de velocidades também. Isso te dá, vamos dizer assim, muito prazer ao dirigir e segurança, né? Hoje no dia a dia, quando você faz trocas de faixa, mudando de faixa nas ruas ou mesmo ultrapassagem em estrada, isso entrega muita performance do carro. Também tem o piloto automático inteligente, que ele mantém a distância do veículo da frente, né? Então, se o veículo está numa velocidade mais baixa, ele acompanha a velocidade do veículo, mantendo uma distância segura, que pode ser, vamos dizer assim, ajustada a 3 níveis, tá? E quando o veículo sai da frente, ele volta para a velocidade ajustada. Também tem um sistema de frenagem inteligente, onde ele chega a parar totalmente em caso de um risco de colisão. Tá? Então ele primeiro aviso sonoro, segundo uma frenagem parcial, até uma frenagem total. Então são essas tecnologias que a gente tem que falar. Falando um pouco mais do e-pedal, né, que é uma tecnologia nova, né, que ele vem, hoje os carros manuais, você tem 3 pedais para dirigir: acelerador, freio e embreagem. Os carros automáticos ou de 2 pedais tem o de aceleração e de freio. E o Leaf utiliza somente um pedal para dirigir. Claro que em situações extremas você tem o pedal de freio para parar o carro quando você precisar. Mas o e-pedal você consegue acelerar, desacelerar até a parada total do veículo. Agora, qual que é a autonomia do Nissan Leaf hoje, medida em laboratório? Então, no ciclo hoje que a gente fala em torno de 200, o ciclo é 240, vamos dizer assim, a autonomia no ciclo. E só que hoje ele tem várias características, vamos dizer assim, várias tecnologias que pode, né, aumentar, e dependendo do teu tipo de uso, você pode estar aumentando isso. Tem o e-pedal, né, que ele já faz uma regeneração maior do freio. Também tem o sistema Eco de direção, que ele controla a potência do veículo para consumir menos eletricidade, né? E também outras tecnologias embarcadas, sempre focando em como estender a autonomia do dia a dia do uso do dono do veículo. E como que o consumidor faz para carregar esse carro? Bom, hoje a gente tem possibilidade de 3 modos de carregamento, tá? Então tem um carregador portátil, né, que vem com o veículo, que ele faz um carregamento lento. A gente chama um carregador de emergência. Ele leva entre 20 e 40 horas para carregar 100% da bateria. O que a gente vai instalar na casa dos clientes que comprarem o carro é um carregador de parede, que é o ideal, que carrega entre 6 e 8 horas 100% da bateria. E também ele pode utilizar carregadores rápidos que podem ser encontrados hoje
disponíveis que em 40 minutos ele carrega até 80% da bateria. Para finalizar, quanto que custa o Nissan Leaf? O Nissan Leaf está custando 195 mil, tá? E ele vem incluído o carregador de parede, né? Que vai ir com a instalação dele. Também vem o carregador portátil dentro do veículo, né? Para dar maior segurança aos usuários, que não é hoje vamos dizer, um padrão comum ainda no Brasil, né? Uma tecnologia nova que tem hoje uma autonomia muito boa e isso tudo vai dar maior segurança aos nossos clientes. E o carregador rápido? O carregador rápido pode ser encontrado, por exemplo, em alguns lugares, né? Inclusive algumas rodovias hoje. Por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na Dutra, pode ser encontrado 6 carregadores. Ou mesmo no Paraná, entre Paranaguá e Foz do Iguaçu, são 12 carregadores. Aí nesse caso não precisa de cabo, o próprio carregador já tem. Isso, no caso lá, normalmente sim, mas o Nissan também vai vir com o cabo em caso que tenha necessidade de ter o cabo, a necessidade do cabo. Esse é o lançamento do Nissan Leaf. Nós vamos para um rápido test drive mais tarde. Acompanha com a gente, fica com a gente, que a gente vai mostrar como esse carro se comporta dinamicamente. Pessoal, conforme prometido, a gente vai para um rápido test drive no Nissan Leaf, junto do Rafael Guimarães, que é engenheiro de produto da Nissan. Ele que vai dirigir e ele vai explicar, tintim por tintim, como tirar o melhor proveito desse carro. Vem com a gente. Rafael, todo seu. Entramos no Leaf e vamos começar o test drive dando a partida. Esse carro é elétrico, ele não faz barulho, então, Rafael, como é que a gente sabe que o carro está ligado? Então, basicamente, para você ligar o carro, você tem que estar com o freio pressionado e apertar o botão aqui de ignição. A partir daí, o carro já vai acender as luzes, ligar a multimídia. Você vê que tem um alerta aqui de um carro em verde, então isso quer dizer que o carro está pronto para a partida. Agora, esse carro não tem câmbio. Como é que você engata a marcha aqui? Como é que eu sei que a marcha está engatada? Então, basicamente no painel aqui você consegue ver pelas telas. Agora a gente está no parking, né? Então você tem um câmbio, uma alavanca estilo joystick. Então aqui tem as indicações. Se eu puxar para o lado e jogar para cima, eu vou entrar na ré. Se eu jogar para o lado e puxar para baixo, eu entro no D ou no B, inicialmente no D. Então a gente vai puxar e jogar para baixo. Então aqui eu já joguei no D, lá ele já mudou, então o carro está pronto para começar a ser guiado. Então vamos lá. Então basta soltar o freio de estacionamento, né, que é no pé. Então você soltou aqui, já está no D, é só dirigir. Então, como você pode perceber, você não tem nenhum ruído, né? Só basicamente o ruído da rodagem das rodas, né? Então a gente já está conduzindo o carro normal. O carro está ainda na função dele, não está com o e-pedal ligado, nem com o Eco Mode ligado. Então eu vou ligar agora o e-pedal, né? Então o e-pedal eu ligo através desse botãozinho azul aqui. E a partir do momento que eu ligo, ele já habilita aqui no painel. Você pode ver que quando eu liguei, o carro já deu uma desacelerada. Porque na verdade eu passo a controlar a velocidade pelo pedal do acelerador. Então, numa condição assim de trânsito de uma cidade, eu consigo parar só soltando o pedal do acelerador. E o carro permanece parado, porque ele habilita os freios hidráulicos e permanece o carro parado. Então, basicamente, numa condição de trânsito assim, eu só vou usar o pedal do acelerador para controlar a velocidade. E isso é muito bom, porque com isso você economiza a pastilha de freio. Isso, exato. E outro ponto interessante que é o cliente numa condição de tráfego, de trânsito intenso, é muito mais tranquilo, é muito mais prazeroso para ele dirigir, ele vai cansar muito menos. O e-pedal alinhado com baixo ruído, vibração do motor, te dá uma sensação e um conforto na direção muito maior. Entendi. Agora, o que é esse botão Eco? Isso, o botão Eco, ele aumenta a regeneração do carro.
Então no e-pedal ele começa a frenagem a partir da regeneração. A gente já consegue ver por aqui, ó. Eu vou soltar um pouco, só deixo. É interessante se eu soltar um pouco, ele começar a frear, ele já acende a luz de trás do freio para avisar o motorista traseiro, né? Então, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, ó, eu soltando o acelerador, ele regenerou, ele aparece aqui a barrinha para mim indicando. Deixa eu passar aqui. Então, por exemplo, eu estou acelerando, ali mostra que eu estou consumindo, então aquela barrinha vai crescendo. Quanto maior a demanda, mais ela sobe. Então, quando eu soltei um pouco o acelerador, o carro já começa a segurar. Se eu tivesse uma velocidade mais rápida e soltasse, ele já começa a regenerar. Entendi. Agora, o pedal de freio existe nesse mesmo... caso, eu acelerei um pouco mais e soltei. Aí para parar mesmo eu pisei no pedal de freio. Então ele continua habilitado. Numa condição que você precisa de uma força de frenagem um pouco maior, você ainda pode pisar no freio e ele funciona normalmente. Você já dirigi esse carro há algum tempo? Isso, a Você gente já tem alguma a gente vem há algum tempo fazendo teste com o carro, mas o modo de operação dele é extremamente intuitivo. Então um cliente que pela primeira vez está usando o e-pedal, em 10 minutos já se acostumou totalmente, porque ele é muito intuitivo usar. Então não é uma coisa complicada para o cliente. É como se fosse... É mais fácil o cliente passar de um modo normal para o e-pedal do que de um modo manual para um automático. Depois vai ser difícil ele voltar para 2 pedais, né? Então agora o carro está funcionando normalmente. Então quando eu aperto o modo Eco, ele muda, ele aparece ali Eco em verde. Ele já te acrescenta automaticamente 6% de bateria. E ele muda a calibragem do pedal. Então a aceleração fica um pouco menos... A resposta da aceleração fica um pouco mais lenta. Então o carro fica um pouco menos potente. Por isso ele te dá um ganho de autonomia. Mas uma condição de cidade, que você não precisa estar com a potência máxima do motor, é uma condição ideal para o uso Eco. Agora, usar o Eco com e-pedal maximiza... Isso, maximiza a autonomia. A autonomia, porque você tem uma limitação na potência do motor, que vai já te dar mais autonomia, e você ainda tem uma maior força de regeneração. Então com isso você consegue ter um alcance ainda maior, né? Agora, o que impressiona é o silêncio do carro elétrico. Aqui na cidade a gente está com os vidros fechados e ele isola até que bem o ruído que vem lá de fora e você não ouve nada e consegue conversar assim, sem precisar elevar a voz. Se quiser colocar uma música aqui, não precisa colocar o volume em 10, 15 ou 20, dependendo do som, em 4, 5, você já está com um som ambiente bem legal. Esse conforto que o veículo elétrico entrega, esse conforto sonoro, ele é fora de série. É uma das coisas que mais me agrada no veículo elétrico. Não só o conforto sonoro, mas também vibração, né? Ao contrário do motor, você não tem nenhuma vibração, volante, nada. Só mesmo da pista quando você está rodando, né? Então agora vou demonstrar como funciona o modo B, né? Então você pode ver que eu estou aqui a uma velocidade a 40 km por hora. Eu solto o acelerador, o carro rola normalmente. Então basicamente ele só está reduzindo a velocidade devido à rolagem do carro, né? Quando eu aciono o modo B, eu vou puxar aqui para baixo, ele vai aparecer ali. Então na mesma condição a 40 por hora, se eu soltar o pedal do acelerador, ele já intensifica a regeneração e começa a diminuir a velocidade. Só que ao contrário do e-pedal, ele não acende a luz traseira e ele não aciona o freio. Ele não para. Ele não para. Então ele vai parar porque ele vai diminuindo a velocidade, mas ó, ele vai como se fosse um carro automático, você tirando o pé do acelerador. Entendi. E ele não aciona o freio para o carro ficar parado, né? Ele vai indo devagarzinho. Agora, esse carro tem aquele controle de cruzeiro inteligente. Dá para usar esse dispositivo na cidade? Como que ele funciona? O ideal dele não é uma condição de trânsito assim, porque ele funciona a partir de uma certa velocidade. O ideal dele seria para São Paulo, por exemplo, no uso de uma marginal. No uso de uma marginal você consegue ativar ele e seguir o carro da frente, ele vai manter a distância.
E se o carro da frente diminuir a distância, ele vai diminuir também e reacelerar quando o carro da frente reacelerar. Numa condição de trânsito assim a gente não consegue porque a gente não atinge a velocidade mínima para a configuração. Entendi. Mas nessa condição de velocidade constante, 60, 80 por hora, isso, perfeito. Se o carro da frente parar, ele para totalmente também. Ele para totalmente, aí ele vai bem devagar para evitar a parada total, mas a partir do momento que ele parou, ele dá 2 segundos e desliga o sistema. Aí você precisa recuperar a velocidade para conseguir acionar novamente. Entendi. Ele não chega a fazer o processo de recuperação e parada novamente. Recuperação e parada. E pessoal, uma coisa bacana dos carros elétricos é que aqui em São Paulo existe um tal de rodízio, que é para tirar os carros de circulação por uma questão de poluição. Como o carro elétrico não emite gases poluentes, ele é isento de rodízio. Então, se você tem dúvida aí, vou comprar, mas eu não vou poder usar no dia da placa, vai poder usar todos os dias, porque o carro elétrico é isento de rodízio. E outra, o carro elétrico hoje no Brasil, aqui em São Paulo pelo menos, ele paga só 2% de IPVA, ao contrário de um carro a gasolina ou flex, que paga 4% de IPVA, ok? Então, vale a pena além de tudo, por essas razões. Menos imposto e livre de rodízio. As tecnologias esse carro tem que auxiliam a condução do motorista, que a gente consegue demonstrar aqui. Do carro numa situação assim de trânsito, um sistema muito interessante é o sistema inteligente de frenagem. Então ele detecta o veículo à frente e ele controla a sua distância. Se ele detectar que você está se aproximando muito rápido do veículo da frente, ele te dá um alerta e pré-tensiona os freios. Então quando você pisar no freio, você vai ter a máxima potência já disponível para freagem. Deixa eu tentar demonstrar ali. E esse sistema funciona independente de você apertar qualquer botão. Não, independente de qualquer botão, ele sempre está... Ligou o carro, ele está acionado. Você pode desligar pelo painel. No painel eles têm várias configurações, você pode desligar tanto ele, tanto todas as funções, né? Então o carro ainda conta com alguns outros sistemas, como detector inteligente de ponto cego. Então, quando você está conduzindo e ele detecta que tem um carro no seu ponto cego e você deu a seta, ele te dá um aviso sonoro e visual. Então ele alerta o motorista que tem um carro que está fora do campo de visão, para ele não invadir a faixa do lado. Mas ele só funciona quando você dá a seta? Quando você não dá seta, ele te dá o aviso, mas não dá o aviso sonoro. Você pode ver no retrovisor que a luz vai ficar piscando quando os carros passam. Então, ele não te avisa porque você não está tomando uma ação de mudança de faixa. Né? O alerta inteligente de mudança de faixa, o qual ele detecta quando você está saindo da faixa de forma involuntária. Então, ele te dá um alerta vibrando o volante e aplicando os freios internos da roda para voltar para o centro da faixa. Isso é um equipamento, uma tecnologia mais usada numa condição de estrada ou uma marginal, por exemplo. Né? Bom, pessoal, a gente fica por aqui com as explicações do engenheiro Rafael e logo mais eu volto para dar as minhas impressões durante o test drive que a gente vai fazer no Leaf. Guarda aí. Quando você compra o Leaf, a Nissan te entrega essa caixinha aqui, que você vai instalar na tua casa. Um técnico da Enel vai lá na tua casa, ver como é que está a instalação elétrica dela e instala ela para você. Importante é que na tua casa você tem que ter um sistema de aterramento perfeito. Tá? Essa caixinha, ela dá 220 volts com 32 amperes, ou seja, é uma potência muito maior do que a tomadinha que você tem em casa. Seria mais ou menos como um circuito de chuveiro, tá certo? E como é que você faz para abastecer? Aí você vem aqui no carro, abre essa portinha aqui e ele tem duas tomadas, uma para carga rápida e uma para carga lenta, que é essa que a gente vai usar. Vem aqui no nosso carregador e enfia na tomada.
uma travinha aqui, fechou o teu plug. E mesmo que você queira, você não consegue tirar ele, tá? E como é que eu sei que o carro está carregando? Tem 3 luzinhas ali no painel que ficam piscando. Enquanto elas estiverem piscando, o carro está carregando. Terminou de dar carga, para você puxar esse plug de volta, você precisa estar com a chave na mão, apertar esse botãozinho aqui, esperar ele destravar, e aí você vem e retira o plug e guarda ele aqui. Eu já estou dirigindo desde o momento que a gente saiu, começou o test drive, eu já estou dirigindo com o e-pedal ligado. E não faz nem 5 minutos e eu já peguei a manha desse carinha aqui. O negócio do e-pedal é o seguinte: ele literalmente aciona o freio motor do carro, que é um freio motor elétrico. E quando você solta o pedal do acelerador de uma vez, ele aplica o máximo de frenagem para aquele momento. E aí, se você sentiu que você freou demais, que ele tá parando muito rápido, é só segurar o pedal do acelerador levemente que ele continua andando. E quando tiver chegando o carro na frente ou o semáforo parado, se estiver chegando na hora de parar, você vai estar bem devagarzinho, tipo 10, 15 km por hora, você tira o pedal do acelerador e ele simplesmente para. Não precisa pisar no freio. Você só vai usar o pedal do freio numa emergência. Se por acaso aparecer alguém correndo na frente, se tiver aí a 30, 40 por hora e tiver que frear instantaneamente. Fora isso, você consegue dirigir muito bem só com o e-pedal. O painel desse carro ele é bem legal, ele tem diversas informações. Só que ele podia ser totalmente digital. O velocímetro dele, ele é analógico, tá? Mas você tem uma opção aqui de um velocímetro digital, mas talvez não seja o negócio, a informação mais importante que você possa colocar aqui. Eu destaco que um dos painéis mais legais que eu já vi nos automóveis nos últimos tempos é aquele da Audi, que a Volkswagen agora também está usando, né? Aquele painel é fantástico, 100% digital. O Leaf também podia ter isso. Vamos falar um pouco sobre a suspensão do Leaf. O Leaf, ele tem uma suspensão típica de um Nissan. Mas ele, por ser uma adaptação para o Brasil, ele ainda podia ser um pouquinho melhor para absorver as irregularidades do piso, do asfalto cascão brasileiro. Eu já falei para vocês sobre o asfalto cascão uma vez. Eu vou repetir porque eu acho que essa é uma informação que todo mundo tem que ter sempre. Asfalto cascão é aquele que não pode ver chuva, porque quando chove ele derrete. Então esse é o asfalto que a gente tem na cidade de São Paulo, o asfalto cascão. E como a gente tem asfalto cascão, as montadoras precisam trabalhar muito bem a suspensão dos seus carros para que o carro fique confortável. O Leaf é muito confortável, ele é bem espaçoso, ele tem uma suspensão legal, mas faz um pouquinho de barulho de tampa, esse tipo de coisa. Não é culpa do carro, é culpa do piso. Dá para melhorar? Dá, mas aí o carro ia ficar muito molenga e não é legal. Então, difícil a situação. Mas quem quer vender carro aqui no Brasil tem que se sujeitar a isso. Posição de dirigir. Posição de dirigir do Leaf é muito boa. Você consegue achar a posição bem confortável para dirigir.
A única observação que eu faço é que esse carro não tem ajuste de profundidade de volante, só de altura. Ele podia ter ajuste de profundidade do volante, que para um carro de quase 200 pau deveria ser item obrigatório. Mas o banco tem ajuste de altura e profundidade, então o banco é ok. E eu vou finalizar esse vídeo falando do maior problema que eu encontrei nesse carro. Quer dizer, não é um problema, isso não vai determinar, ser fator determinante para você comprar ou não. O cara fala, não gostei disso, eu não vou comprar. Mas é assim, gente, olha só, a gente está num carro 100% elétrico, com um monte de tecnologia bacana, com um monte de coisa que a maioria dos carros aí não tem, tá certo? Nessa categoria de tamanho, vamos dizer assim. No entanto, a Nissan insistiu em manter o freio de estacionamento no pé. É um pedal que faz o papel de freio de estacionamento. Mas por que isso, Alexandre? Não sei. Não sei. Porque a Nissan gosta desse tipo de sistema e não quis gastar uns tostões aí para colocar um freio elétrico num carro elétrico. Freio de estacionamento elétrico. A maioria dos carros com preço acima de 100 mil já tem. Mas olha só, não é só o Nissan Leaf que tem esse sistema de freio, tá? O Toyota Prius também. Se você for lá no vídeo do Toyota Prius, você vai ver que eu fiz a mesma crítica. Por quê? Porque é ridículo você ter tanta tecnologia assim e um freio de estacionamento mecânico no pé. Se fosse um freio de estacionamento mecânico na mão, na alavanca, ficaria até menos chato, até mais comum, porque no pé, quanto tempo você não freia, você não para teu carro e pisa no freio de estacionamento no pé? E é isso aí, galera, eu fico por aqui finalizando o nosso test drive. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilhe com teus amigos, manda um comentário, fala o que você achou desse vídeo e curta o nosso canal, o Crítico Automotivo. Até o próximo.